Olá, hoje a gente vai mergulhar numa mensagem que é fundamental, recebida pelo próprio Allan Kardec, e que revela todo um plano para o futuro da liderança espírita. E veja bem, não é só sobre o destino de uma pessoa, mas sim o de toda uma doutrina. Pensa bem, essa é uma questão universal, né? Todo grande movimento, toda grande ideia, em algum momento vai encarar esse desafio da sucessão. Como é que se garante que o trabalho vai continuar, que a chama vai se manter acesa? Para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a questão do legado. Depois, o papel do codificador. Aí, a gente entra no mistério do sucessor oculto, vê o perfil do futuro e, por fim, a gente chega no grande plano divino. Então, vamos lá. É muito importante a gente saber que essa preocupação não vinha só dos seguidores, não. O próprio Allan Kardec pensava muito sobre o futuro da obra e sobre o que aconteceria depois que ele se fosse. E como está registrado lá nas obras póstumas, o Kardec leva essa questão direto aos espíritos. Ele não estava buscando um conforto pessoal, sabe? O que ele queria era clareza, para garantir a segurança e a continuidade da doutrina que ele estava ajudando a construir. E é aqui que a gente vê a humildade do codificador. Ele reconhecia que a missão dele era importante, claro, mas ele tinha plena consciência de que a doutrina em si, ela tinha uma origem divina, não dependia da vida de um homem só. A obra era sem dúvida maior que o indivíduo. Agora, vamos entender como os próprios espíritos definiram o papel de Kardec. E essa definição é crucial, porque ela explica por que a sucessão não seria uma simples troca de pessoa, mas algo muito mais complexo. A palavra-chave aqui é bandeira. Conforme o entendimento espírita, Kardec não era o dono da doutrina. Ele era o ponto de referência, sabe? Aquele estandarte que unia todo mundo. A missão dele era dar coesão, dar estrutura a uma revelação que vinha do plano espiritual. Fica claro, então, que a base do espiritismo é sólida. A mensagem dos espíritos era para tranquilizar. Embora o Kardec fosse essencial naquele momento, a obra não dependia dele para sobreviver. O plano divino era muito maior e mais resiliente. É aqui que a história fica fascinante. A resposta não foi um simples, olha, o sucessor vai ser fulano de tal. Pelo contrário, a estratégia foi manter a identidade dessa pessoa em segredo. Mas por quê? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se o plano já existia, para que tanto mistério? A resposta revela uma compreensão muito profunda da natureza humana e dos desafios que um movimento iria enfrentar. A espiritualidade superior apontou que nomear alguém antes da hora criaria mais problemas do que soluções. Existiam ameaças bem específicas que precisavam ser evitadas a todo custo para proteger a obra que estava nascendo. O primeiro grande risco era interno, o ciúme. Nomear um sucessor publicamente poderia despertar competição, inveja e criar desunião, justamente na hora em que a unidade era mais necessária. E o ciúme, claro, levaria ao segundo perigo, o cisma. A revelação do nome poderia levar à formação de grupos dissidentes que iam tentar minar a autoridade do sucessor antes mesmo que ele pudesse provar seu valor, arriscando rachar a doutrina. E por fim, viriam os ataques de fora. Com alvo claro, os opositores da doutrina iam concentrar todo o fogo para desacreditar o sucessor e barrar o caminho dele. O segredo, portanto, não era mistério, era um escudo, era pura proteção. Mas a mensagem dos espíritos foi além de só proteger o futuro líder. Ela também descreveu o perfil dele, mostrando que a sua missão seria bem diferente da de Kardec. Eram papéis distintos para tempos distintos. E isso mostra de forma brilhante a sabedoria do plano. Kardec era o pensador, o filósofo, que precisava de silêncio para organizar as ideias. Já o sucessor, esse precisaria ser um líder de ação, um verdadeiro capitão de navio, guiando a doutrina pelas águas turbulentas do mundo e aplicando os fundamentos que já estavam estabelecidos. É a concepção versus a execução. E agora a gente chega na parte final e talvez a mais importante da mensagem. A sucessão não era uma simples passagem de bastão, não. Era algo muito mais profundo e condicional. Isso aqui é fundamental. Mesmo que um espírito fosse o designado para a missão, ele ainda teria que provar seu valor na prática. Ele poderia recusar ou poderia até falhar. A liderança no espiritismo, segundo esse entendimento, não é um cargo que se ganha, é uma conquista moral e espiritual. E aqui estão os critérios. Não se tratava só de inteligência ou de carisma. A prova de fogo estaria no caráter, na capacidade, na devoção, no desinteresse, na abnegação e em rejeitar qualquer ambição pessoal. Essas é que são as marcas do verdadeiro líder. E aqui vem a grande revelação.
O futuro do espiritismo não repousaria sobre os ombros de uma só pessoa. Não mesmo. O plano divino era muito, mas muito mais amplo. Ele previa uma legião de trabalhadores, cada um contribuindo na sua especialidade. A liderança seria descentralizada, reconhecida não por um título, mas pelos frutos do trabalho de cada um. E assim, a mensagem sobre o sucessor de Kardec deixa a gente com essa reflexão profunda. Ela transforma uma questão sobre uma pessoa numa lição universal sobre propósito, serviço e o que realmente significa liderar. A resposta, no fim das contas, talvez não esteja em quem ocupa um cargo, mas em como cada um realiza a sua própria missão.